Olá, irmãos, graça e paz a todos. Eu sou o Alex do Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista em Paranavaí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast devocional. Como eu havia comentado no áudio anterior, para quem ouviu, o Ministério de Comunicação teve um entendimento que neste período de isolamento social, de quarentena, onde não podemos nos reunir em igreja, no templo, nós vamos passar para os irmãos áudios e vídeos com algumas mensagens. Vamos passar a pregação do pastor também em áudio e vídeo, e todo dia nós vamos compartilhar nas nossas mídias sociais vídeos e áudios. Vamos tentar fazer pelo menos 2 por dia, mas se nós não conseguirmos, nós vamos fazer no mínimo pelo menos 1. É claro que nós não temos um ministério de comunicação, acho que todos na igreja, todos os irmãos da igreja aqui da PIB, Paranavaí, entendem que nós não temos um ministério de comunicação profissional, então nós vamos dentro da nossa capacidade, dentro dos recursos que nós temos, das ferramentas disponíveis, tentar fazer o melhor para passar para vocês um conteúdo legal, ok? E peço a todos que tenham relevância, relevem alguns áudios que não fiquem muito bons, vídeos que fiquem com a qualidade um pouco ruim, porque nós estamos estudando, nós estamos nos aprimorando. E é claro, o principal, nós temos alguns recursos muito limitados e nós vamos fazer o possível dentro daquilo que nós temos, certo? Dos recursos que nós temos. Então eu separei, esse é o nosso podcast, é uma playlist onde nós vamos ter várias mensagens. Isso vai estar disponível no site da igreja, www.pibparanavaí.com. Esse link, se você tentar conectar agora, vai estar quebrado, porque nós estamos fazendo atualização deste link, mas dentro de 2, 3 dias já vai estar funcionando. Enquanto isso, nós vamos estar fazendo desses áudios e deixando disponível no site. Então lá tem uma playlist para quem quiser acompanhar todos os áudios, um por um, vai estar lá. Então essa aqui é a mensagem número 1 que eu separei para vocês, e o título dela é O Tesouro em um Vaso. Irmãos, eu poderia gritar de alegria enquanto reflito na seguinte frase: o Espírito que habita em mim não é mera influência, mas uma pessoa viva. Eu vou repetir. O Espírito que habita em mim não é mera influência, mas uma pessoa viva. É o próprio Deus. Sim, o próprio. O Deus infinito está dentro do meu coração e eu tenho 100% de certeza disso. A pergunta que eu faço ao irmão é: você tem essa certeza? 100% de certeza de que Deus habita em você? Irmãos, eu me considero apenas um vaso terreno, mas nesse vaso eu carrego um tesouro de valor inestimável, o próprio Senhor da glória. Irmãos, todas as preocupações e aflições dos filhos de Deus teriam fim. Se os nossos olhos realmente fossem abertos para entender a grandiosidade do tesouro escondido em nossos corações, dentro de nós. Eu acho que eu bati aqui no microfone lapela, deve ter feito um pum aí para vocês. Vou tentar evitar, bater a mão. Irmão, você sabia que existem recursos suficientes em seu coração para vencer todas as situações nas quais você se encontra? Eu não sei que situação é essa. Talvez seja de ordem financeira, talvez seja de ordem saúde, talvez seja de ordem relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com uma irmã, ou com o próprio Deus. Cada um de nós sabe. Você, irmão, sabe que existe dentro de você um poder suficiente, inclusive para mudar a cidade,
na qual você vive? Uma pergunta. Você sabe? Tem essa certeza? Você sabe, outra pergunta, que existe poder suficiente para sacudir o mundo e o universo? Sabe, quando oramos, no mundo espiritual, nós podemos estar intercedendo por alguém que está lá no Japão. A distância no mundo espiritual não faz a mínima diferença. Por isso podemos sim, sacudir o mundo e o universo. E neste momento de quarentena, de pandemia, a nossa oração, a nossa intercessão pelas nações, pelos ímpios, para que eles busquem arrependimento, pode fazer a diferença. Mas para isso nós temos que ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então eu pergunto, se o irmão se dá conta disso, se dá conta do que ocorreu na sua conversão, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe da parte dele o bom conselheiro, o Espírito Santo. Deus entrou em nossos corações e fez nele o seu templo. Sabe, nos dias de Salomão, Deus habitava em templos feitos de pedras, né? Mas hoje, ele habita num templo formado de cristãos vivos. É a sua igreja. Eu não estou falando de placa de igreja. Católico, batista, luterano, adventista. Não, eu estou falando da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Quando realmente, irmãos, entendemos que Deus fez morada em nossos corações, dentro de nós, uma profunda reverência preenche as nossas vidas. Então eu vou perguntar novamente, se você, irmão, tem a compreensão de que onde quer que você vá, você carrega consigo, dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Você tem essa compreensão ou você ainda tem essa dúvida? Isso faz diferença. Irmão, você não leva apenas o conhecimento, os ensinamentos bíblicos a respeito de Deus, mas você carrega dentro de você, você que creu em Jesus Cristo, que você que se converteu e se arrependeu, voltou para a casa do Pai, porque você era aquele filho perdido, todos nós fomos um dia, aquele filho perdido, aquele que voltou para a casa do Pai, que se arrependeu, né? Todos nós carregamos, né, o Espírito Santo de Deus quando nós voltamos para a casa do Pai, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Nós recebemos o bom conselheiro, o Espírito Santo, e ele habita dentro de nós, o próprio Deus. Como eu disse, o Senhor da glória habita em nós. O motivo, irmãos, pelo qual muitos cristãos não experimentam o poder do Espírito, embora ele realmente habite em seus corações, é porque é a falta de reverência. E falta-lhes reverência porque não tem consciência dessa presença, da presença do Espírito Santo. Mas ele está ali, só que eles não percebem. Então, por que razão alguns filhos de Deus, né, têm vidas vitoriosas, enquanto outros vivem em constante derrota? A diferença não se deve à presença ou não, na presença ou na ausência do Espírito, porque ele habita no coração de todo filho de Deus. Mas no fato de alguns reconhecerem sua morada e outros não. A revelação de fato da habitação do Espírito irá revolucionar a vida dos cristãos.
esse entendimento. A diferença entre cristãos vitoriosos e cristãos derrotados não é que alguns têm o Espírito e outros não, mas que alguns sabem da sua habitação e outros não. Em consequência disso, alguns reconhecem o domínio divino sobre suas vidas, enquanto outros continuam sendo seus próprios senhores. Eu vou repetir. Alguns reconhecem o domínio divino sobre suas vidas. Alguns sabem que são 100% dependentes de Deus, enquanto outros continuam sendo seus próprios senhores. A revelação é o primeiro passo para a santidade. A revelação, entender que Deus habita em nós. E a consagração, o segundo. Chega um dia em nossa vida, definido como o dia da nossa conversão, em que abrimos mão de todo o direito sobre nós e nos submetemos ao total senhorio de Jesus Cristo. John Fletcher diz o seguinte: não devemos nos contentar apenas em sermos purificados do pecado, mas devemos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Como em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: mas enchei-vos do Espírito. É isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Então, irmãos, para finalizar, com o som dos passarinhos, que concordam com tudo, vamos dizer: vem, Espírito Santo, inspira nossas almas e incendeia-las com o fogo celestial. Vamos pedir para Deus, em oração, para que Ele esvazie o nosso coração, a nossa mente das coisas do mundo, das preocupações do mundo, da ansiedade. E vamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, para as coisas do céu, do Senhor. Então o Espírito Santo vai habitar fortemente dentro de nós. Quando nós nos esvaziarmos das coisas do mundo e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. A pergunta que fica no final dessa mensagem para reflexão é: você, irmão, tem certeza, 100% de certeza, que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita dentro de você? Porque você se converteu. Só que será que você compreendeu que quando você aceitou Jesus Cristo na sua vida, você recebeu da parte dele o bom conselheiro, o Espírito Santo de Deus? Você compreendeu que Deus habita dentro de você e que você tem acesso direto a Ele? Ou você ainda acha que Deus é um ser distante, que está lá no céu e que ouve de longe? Não. Ele habita dentro de nós. A palavra de Deus diz isso. Todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe da parte dele o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Alguns compreenderam isso, outros ainda não. Mas o Espírito Santo habita dentro de nós. Alguns têm uma intimidade forte com o Espírito Santo. Oram, clamam, pedem e recebem uma resposta rápida, uma revelação. E outros ainda não chegaram nesse nível de entendimento, de experiência. Talvez muitos irmãos tenham muito conhecimento bíblico, mas talvez não tenham aquela intimidade com o Pai,
que talvez alguns outros irmãos que não têm tanto conhecimento bíblico têm com o Pai. Então a pergunta que fica é: se os irmãos têm esse entendimento que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês e que vocês têm um recurso ilimitado e podem acessar esse recurso ilimitado a qualquer momento, ou existe ainda uma dúvida sobre isso? Se alguém tiver algum questionamento sobre isso, pode deixar nos comentários abaixo, né? E fica essa pergunta, fica esse texto para refletirmos. Essa é a nossa mensagem número 1. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha falado assim de uma forma muito rápida. Espero que o áudio tenha ficado bom. Vamos ver. Tenho certeza que na mensagem número 2 vai estar melhor. Nós vamos melhorar. Mas a gente está trabalhando aí, como eu falei, dentro dos recursos que nós temos. Então, um forte abraço para vocês, todos, e que Deus abençoe a vida de vocês. Estaremos aqui, o Ministério de Comunicação, não só trabalhando, mas orando e intercedendo por todos os irmãos e pelas nações e pelo mundo. É um momento que nós entendemos também que é de clamor, né? Que é de oração e pedindo misericórdia para o Senhor, mas é também um momento que a igreja tem que compreender, né? Levantar a cabeça e compreender que é um momento de avivamento, porque há muitos filhos pródigos, perdidos, longe da casa do Pai, e que precisam se arrepender, restaurar o altar, restaurar aquela intimidade com o Pai. Haverá sim muitos aflitos nos dias de hoje para frente, porque nós temos este grande problema desse vírus, que nós não temos ainda como dimensionar como será isso nos próximos dias. Este é o primeiro problema, né? A primeira onda, como estão dizendo, e nós temos depois a segunda onda, que provavelmente será muito maior do que essa primeira, que é a onda da situação financeira, econômica do país, do mundo, onde muitos perderão emprego, muitos irão acabar falindo as suas empresas, e aí haverá muita aflição. Então a igreja tem que estar pronta, avivada, cheia do Espírito Santo de Deus, para a gente poder levar as boas novas do reino a essas pessoas que estão perdidas, para dar descanso, para dar esperança e para levá-los para a salvação. Então a igreja tem que estar preparada e ter esse entendimento. Fomos feitos pescador de homens, né? E o mar está para peixe. Está a favor de Deus. Não pense que Deus está fora do controle dessa situação. O controle total está nele. Ele está trabalhando no mundo, sacudindo o mundo. Você que é cristão não tem que temer, ficar aflito, ansioso. Muito pelo contrário. Tem que orar e pedir para o Espírito Santo, né, encher-vos dos frutos do Espírito Santo. Sabedoria, entendimento, discernimento, compaixão, amor, compreensão, para entender este momento e se encher do Espírito Santo de Deus, porque há uma colheita, há um trabalho muito grande aí a ser feito para trazer estes perdidos, né, para a casa do Pai. Então eu fecho essa mensagem, que já se estendeu demais, porque se deixar eu falar, eu fico falando aqui a tarde inteira. E eu tenho que me policiar com isso aqui, porque senão a mensagem não termina mais. Ó, já estamos aí com 20 minutos. Vou terminar por aqui. Novamente eu mando um abraço para todo mundo aí e fiquem com Deus. Até a próxima mensagem.